Bom, meu nome é Eduardo de Melo Carvalho, matrícula 2023-11202 e o curso é Sistemas de Informação. E a Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação brasileira que regulamenta a proteção de dados no país, e ela foi inspirada em outras leis semelhantes, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é o GDPR, da União Europeia, e tem como principal objetivo proteger a privacidade e os direitos individuais dos cidadãos em relação ao tratamento de seus dados pessoais. A LGPD estabelece regras claras sobre como as organizações, sejam elas públicas ou privadas, podem coletar dados, armazenar, processar e compartilhar dados pessoais. Entre seus principais aspectos estão o consentimento, que a empresa deve obter o consentimento claro e específico dos titulares dos dados antes de coletar e usar essas informações pessoais, os direitos dos titulares, que a LGPD concede aos titulares dados diversos direitos, como acesso aos seus dados, correção de informações incorretas, exclusão de dados, portabilidade e a possibilidade de revogar o consentimento. Segurança de dados. As organizações são responsáveis por implementar medidas de segurança para proteger os dados pessoais contra violações e vazamentos. A responsabilidade. A LGPD estabelece a responsabilidade das empresas pelo tratamento adequado dos dados pessoais e impõe sanções severas em caso de descumprimento. E a transferência internacional de dados, que a lei regulamenta a transferência de dados pessoais para outros países, garantindo que a proteção dos dados seja mantida, mesmo em casos de transferência internacional. E daí aqui tem alguns tópicos com exemplos de empresas, tipo consentimento para a utilização de dados de usuários, que um aspecto crucial da LGPD é a necessidade de obter o consentimento claro e específico dos usuários para coletar e utilizar seus dados pessoais. Bom, imaginem uma empresa que desenvolve aplicativos móveis e ela deve criar interfaces intuitivas que expliquem de maneira transparente como os dados serão usados. Isso permite que os usuários decidam quais informações desejam compartilhar, colocando um controle de volta em suas mãos. O outro tópico é melhores práticas de proteção de dados, que é outro ponto fundamental sobre a LGPD, envolve a proteção dos dados coletados. Pense em uma empresa que desenvolveu um software de gerenciamento de dados para outras empresas. Com essa lei em vigor, é imprescindível adotar precauções sólidas, como criptografia e autenticação rigorosa, para garantir a segurança das informações pessoais dos usuários. Além disso, investir na capacitação e conscientização dos funcionários é essencial para evitar a violação de dados. Outro tópico é o algoritmo de inteligência artificial e a proteção de dados. A LGPD também impacta empresas que utilizam algoritmos de inteligência artificial. Por exemplo, é uma empresa que sugere produtos aos clientes com base em seu histórico de compras. Agora é necessário explicar de maneira transparente como esses algoritmos operam para evitar discriminação ou tendenciosidade nos resultados. Isso inclui auditorias regulares nos algoritmos e revisão dos modelos, tudo isso para garantir que a empresa esteja em conformidade com a LGPD. Outro tópico é a responsabilidade por descumprimento da LGPD. A LGPD estabelece responsabilidades rigorosas para as empresas que descumprem a lei. Um exemplo é a plataforma de rede social que expõe informações pessoais devido a uma falha de segurança. As punições podem ser severas e afetar a imagem e estabilidade financeira da empresa. Para evitar isso, é necessário adotar políticas eficazes de governança de dados, nomear um encarregado de proteção de dados e ter plano de resposta em caso de incidentes de violação de dados. E o último tópico é hipóteses legais para compartilhamento de dados. Por fim, a empresa deseja compartilhar informação sobre a LGPD, precisa entender as bases legais para fazê-lo. Por exemplo, uma empresa de análise de dados que deseja compartilhar informações com parceiros comerciais. A LGPD autoriza isso com base em várias razões legais, como consentimento, execução de contrato, obrigação legal e interesse legítimo. É crucial que as empresas avaliem cuidadosamente qual base legal se aplica a cada situação de compartilhamento de dados e documentem esse processo para estar em conformidade com a lei. E é isso.